Obrigado, obrigado, Senhor, pelo teu amor, por o Senhor nos revelar o Cristo verdadeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Sabe, queridos, nós sabemos como é bom servir ao Senhor, mas a verdade, muitas vezes na nossa caminhada, muitas coisas entristecem o coração de um homem, de uma mulher de Deus. Muitas coisas nos abatem. Há momentos na nossa vida que você quer fazer as coisas corretamente, você preserva um verdadeiro evangelho, você preserva as coisas corretas, a verdade, você abomina a mentira, você abomina o engano, e você luta contra isso, e você se posiciona muitas vezes dentro da sua casa, onde você trabalha, nas suas amizades. E muitas vezes esse posicionamento de querer as coisas corretamente, a gente vai se sentindo sozinhos, a gente vai se sentindo isolado, e parece que o que é certo vira errado, e o que é errado começa a ficar certo. E quando começa a acontecer essas inversões de valores, abate uma tristeza muito grande. A gente não perde a fé em Deus, a gente crê, mas a verdade é que a gente passa por um período de muito questionamento, porque a gente fala: Senhor, eu quero o melhor, será que as pessoas não estão vendo que eu quero o melhor? Eu preservo a sã doutrina, eu preservo a santidade, eu quero preservar tantas coisas. E a gente se sente como um remanescente, parece que só a gente está enxergando alguma coisa que os outros, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, parece que está tudo bem, está errado, parece que fazer errado está tudo bem, é normal. E a gente fica inconformado e a gente vai se abatendo, e uma tristeza entra dentro do nosso coração. Acho que é só eu que vivo isso, né, irmãos? E essas mensagens que o Senhor tem dado sobre a igreja do amanhã, eu quero falar hoje sobre os remanescentes dessa igreja do amanhã, porque essa igreja do amanhã, ela só vai existir se hoje houver pessoas comprometidas em viver algo poderoso em Deus, porque senão vai entrar na religiosidade. Daqui a pouco nós vamos ser, segundo o IBGE, os evangélicos vão ser a maior religião no Brasil, mas não vai ter influência nenhuma, porque não vai ter transformação, porque não houve os remanescentes, apenas houve uma religião que cresceu, mas sem transformação e sem mudança. Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre os remanescentes, qual o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos. O apóstolo Paulo, acho que tem aqui uma arte, né, dos remanescentes, não? E o apóstolo Paulo está falando sobre os remanescentes que estiveram vivendo no tempo de Elias. E particularmente eu sou muito fascinado pela história de Elias, do profeta Elias. E nesse momento aqui, que nós vemos esse texto, fala assim, que Elias, ele estava cansado, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava depressivo. E ele tem uma conversinha com Deus, e ele fala assim para Deus: Deus, só eu sobrei. E parece que ninguém mais aqui da nossa nação de Israel, parece que preserva o teu nome, não cultua mais o Senhor. E Deus tem uma conversinha com ele e fala assim para ele: Elias, igual você, eu preservei mais 7.000 pessoas que não se dobraram perante Baal. E é incrível porque Elias, ele não sabe o que Deus está fazendo, assim como eu e você, nós não sabemos o que Deus está fazendo nesse tempo, mas nós podemos ter uma convicção que Deus está fazendo algo que nós não estamos enxergando. E nós nos cansamos muitas vezes porque a gente acha que a carga espiritual está sobre só os nossos ombros e ninguém está enxergando nada.
Mas eu quero defender Elias um pouco aqui no começo dessa ministração. Porque no capítulo 17 de 1 Reis, Elias, ele recebe uma palavra de Deus, queridos, não como a maioria dos outros profetas do Velho Testamento. Elias recebe uma profecia para falar simplesmente com o rei Acabe e Jezabel. Sabe quem é Acabe? Ele é considerado o pior rei que existiu. E Elias não tem uma palavra assim, especificamente para o povo. Elias é levantado por Deus para levar uma palavra para um rei mau, para um rei idólatra, para um rei terrível e a sua esposa. Então nós estamos vivendo um tempo de um mundo mal, de um mundo onde as pessoas estão se afastando de Deus, onde as pessoas estão levantando altares de idolatria, elas estão buscando coisas que não agradam a Deus. As pessoas estão querendo levantar altares hoje, às vezes de buscar os seus próprios desejos, seus próprios sentimentos. E aí o que acontece? Ele tem uma palavra para combater uma nação inteira, mas ele tem que falar com o rei. Ele tem que trazer um confronto com o rei. O nível de batalha espiritual era mais alto. Ele estava lutando com potestades, com domínios territoriais do mal que estava enraizado em Israel. Assim como os nossos dias, irmãos. Se a gente não vigiar, não tiver uma vida de oração, de consagração, a gente sente uma opressão de um dia para o outro. Tamanha a opressão que está sobre a nossa nação, sobre um tempo de esfriamento espiritual. Então, o que está sobre Elias, queridos, é uma palavra para combater o rei, para ser direto, uma palavra diretiva para um rei, para uma rainha totalmente desviado de Deus. Então Elias tem que sair do seu habitat normal. E Elias agora ele tem que trazer uma palavra agora de Deus, correndo risco de vida. Aquilo que Elias ia pregar ia mudar uma nação. Sabe, queridos, nós temos que entender que o que nós carregamos e aquilo que nós queremos é ser uma igreja do amanhã, é carregar uma mensagem que não é uma mensagem que não tem importância, é uma mensagem que vai mudar uma nação, queridos. É uma mensagem de transformação para uma nação. E aí Elias, ele começa a levar aquela mensagem para o rei, e a perseguição começa. E a perseguição, ela vai se acirrando cada vez mais. Aquela mensagem vai levando Elias para um lugar de confronto, agora com as potestades mais lá de cima. E Elias começa a depender mais de Deus, como nós ouvimos domingo e foi falado aqui hoje. A verdadeira prosperidade, queridos, nesse tempo, não é de quem tem, mas escute bem, a prosperidade para a igreja do futuro e para nós esse tempo, é quem depende do Senhor. Porque vai haver uma inversão tão profunda, porque muitas pessoas que têm muito, escute bem que eu vou falar, é profético, muitas pessoas que têm muito desse tempo, está vendo uma reversão, queridos, e daqui a algum tempo você vai ver que essas pessoas não vão ter mais, porque está havendo uma mudança. Então hoje, se alguém quer se fortalecer, se alguém quer ser algo, dependa do Senhor, dependa dEle para tudo que você for fazer. Então Elias, ele dependia do Senhor. Então Elias, ele começa a ser confrontado. E aí Deus pega Elias e fala para Elias assim: olha, enquanto agora vai haver um tempo de seca, de escassez, você agora vai se retirar e você vai viver agora no ribeiro de Querite. Lá no ribeiro de Querite,
Você vai comer pão, porque os corvos vão trazer pão para você. Ele vai trazer pão e carne pela manhã. Você vai ter água aqui do ribeiro. Vai ter a provisão sobrenatural sobre a sua vida. Só o que acontece, queridos, que nem sempre tudo que Deus fala para mim e para você é para um longo tempo. Às vezes tem coisa na nossa vida que serve por um tempo, mas depois não vai servir mais. Aí o que acontece? O corvo parou de trazer carne e pão, e também parou de correr água no rio. Aí o que acontece? A movimentação de Elias agora tem que mudar. Você entende, queridos, que muitas vezes a nossa movimentação vai ter que mudar em cima do propósito que Deus tem. Aí quando muda a movimentação, Deus traz uma direção nova, porque quem anda com Deus, irmãos, ele sabe de uma coisa, que ele não vai ser envergonhado. Eu quero dizer algo para você, querido. Você está com medo esses dias de ser envergonhado, mas confie no Senhor. Apenas ouça a voz dele, queridos, porque ele tem uma diretiva para você, ele tem um direcionamento para você. Então agora Deus fala assim para ele: Elias, o corvo não vai vir mais, não vai ter mais água, só que eu já tenho algo preparado para você, Elias, e vai ser sobrenatural. Aí Elias pega e muda a movimentação, e ele vai para onde Deus falou. Só que onde Deus mandou ele ir, ele não mandou Elias procurar a casa da pessoa mais rica da cidade. Elias recebe uma direção de Deus: você vai lá, e uma viúva vai sustentar você nesse tempo. O improvável, queridos, para nós aprendermos a caminhar no Espírito, caminhar com Deus, nós temos que aprender, queridos, que muitas vezes nós vamos ter uma direção de Deus de lugares que a gente menos espera, porque Deus é um Deus de surpresa, amém? E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, queridos. Deus é um Deus de surpresa, Deus é um Deus de surpresa. Eu prometo, e não vou falar para você falar para o seu irmão, mas Deus é um Deus de surpresa, querido. A movimentação do Senhor muda, Ele não para, porque Ele quer nos levar para o propósito. Ele quer nos fazer uma igreja de remanescentes, de pessoas que continuam acreditando naquilo que foi falado lá atrás. A irmã Dinay está há mais de 20 e tantos anos orando por nós, intercessora nossa. Ela é uma remanescente. Ela viu acontecer de tudo, irmãos. Ela viu dias, né, pastor Juliano, que a gente estava bem, teve dias que a gente estava mal, mas ela estava ali. Estou orando por vocês. Tinha dia que parecia que o céu estava fechado, daqui a pouco toca o telefone, a intercessora: estava orando por vocês essa madrugada, Deus mandou falar isso. Então Deus se movimenta, queridos, na nossa vida, na nossa história. Aí quando chega no tempo da viúva sustentar, também ela fala: olha, é isso aqui, meu filho vai morrer. Ela fala: não, cuida de mim, faz o que Deus mandou, que Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar, querido. Deus vai ajudar você a passar por esse tempo de escassez. Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar. Nós vimos o testemunho aqui nessa noite. Sabe, eu marquei aqui para não esquecer o que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Ele falou que é tempo, sabe, para a gente ser uma igreja que anda na dependência do Espírito de Deus, uma igreja que depende do Senhor, queridos, que é movido pelo Senhor. É uma igreja que vai ter que ser resiliente e persistente. E eu procurei como fazer isso de uma forma para entender melhor. Resiliente é quem levanta logo na queda, mas persistência é quem dá um passo para frente. Essa unção está sobre você, querido. Você vai se levantar rápido. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar parado nas suas derrotas. Você não vai ficar: eu caí, deu errado alguma coisa, mas levante sua cabeça. Você vai para frente, sabe? Resiliência e persistência. Resiliência, caí, deu errado. Persistência, eu levanto e dou um passo para frente. E que espiritualmente, querido, sobre a minha vida e sobre a sua vida, nessa noite, a gente receba uma unção de Deus, de resiliência e persistência. A gente não é daqueles que retrocede, porque uma igreja remanescente, uma igreja que anda pelo Espírito Santo de Deus, ela não pode ser uma igreja que retrocede, volta para trás. Não, é uma igreja que adianta. E eu quero dizer algo para você, querido. Se você assistir vídeo do lado da pastora, ela não coloca no 1.0, ela coloca no 2.0.
E Deus faz isso na nossa história, queridos. Quando Ele quer adiantar o processo, o tempo começa a correr, queridos. Deus começa a fazer coisas que a gente não via há muitos anos. Persistência e resiliência. Elias não para. Elias entra na caverna, abatido, deprimido, angustiado. Eu não quero mais saber esse negócio de profetizar. E ainda Deus manda umas buchas para mim. Eu não podia profetizar para Maria lá, para Joana, para o Joaquim. Agora Deus manda eu profetizar para o homem mais ruim, para a mulher mais ruim de Israel. Olha que palavra, olha que nível espiritual que Deus me leva. Queridos, eu quero dizer algo para você, queridos. Se Deus nos coloca em níveis espirituais altos, é porque Ele está nos capacitando para isso. Se você está combatendo alguma coisa, alguma coisa que não é do propósito do Senhor, queridos, o Senhor nos leva nesse lugar, às vezes de angústia, de gerar algo, da dor, sabe? Da gente estar gerando algo e a gente acha que está sozinho, sabe? Quantas vezes eu tenho assim umas crises com Deus, eu falo, Deus, será que ninguém está vendo? Parece que está todo mundo dormindo, parece que está todo mundo disperso, parece que as pessoas estão do meu lado, parece que... O Senhor fala, ei, bobinho, você está pensando que você é a última bolacha do pacote? Você acha que você é a última Coca-Cola do deserto? Não, abaixa a bola, porque tem muito mais coisa para você viver, tem muito mais coisa para eu fazer através de você, tem muito mais coisa para eu mudar em você, para eu transformar. Aí Elias sai da caverna, Deus prepara o encontro dele, ele encontra com Obadias, que era o chefe dos soldados, e Obadias fala para ele, você não sabe, Jeremias, Elias, você não sabe que eu guardei 100 profetas na caverna. Então, eu estou ajudando o reino de Deus, Elias, porque se eu for lá e falar para o rei que eu te achei, vai que o Espírito Santo de Deus te pega e te leva embora, e ele vai me matar, porque não te achei. Ele falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou me apresentar a Acabe, eu vou falar que vai chover, que vai ser um tempo de cura, de transformação. Queridos, eu aprendi uma coisa. Tem a caverna de Elias e tem a caverna de Obadias. A caverna de Obadias, ele sustentou 100 profetas dentro de uma caverna. Porque quem entra na caverna, irmãos, mandado por Deus, Deus sustenta. Só que Elias, irmãos, não era para ele entrar na caverna. E ele entrou na caverna. Então, quando a gente entra na caverna de Elias, não tem um Deus que sustenta, mas tem um Deus que nos desafia. E nessa noite, Deus está chamando muito Elias para fora, desafiando você a não ficar mais prostrado, mas você ir à frente, para você ser no futuro a igreja do remanescente. Porque se eu e você pararmos hoje, sabe o que vai acontecer? Não vai ter remanescente, vai ter um monte de gente que se dobraram e pararam no meio do caminho. Mas você não vai parar, você não vai parar com o seu ministério, você não vai parar com o seu dom, você vai desenvolver aquilo que Deus tem. Sabe por quê? Porque na caverna de Elias, Deus nos desafia. Elias entrou porque quis, mas na caverna onde Obadias sustentou 100 profetas, queridos. E tem coisas que Deus está guardando nesse tempo, 100 profetas lá de Obadias, ele estava sendo guardado por um tempo, que não era para lutar contra Acabe e Jezabel, mas Deus estava tirando Elias da caverna, desafiando ele para vir para fora, porque as lutas dos 100 profetas de Obadias eram uma, mas as lutas de Elias eram outra. Cada um de nós carregamos, irmãos, um tipo de luta. Cada um de nós entramos aqui hoje, temos situações a resolver. Cada um de nós temos um nível, cada um de nós estamos passando por um momento de fé, de desafios. Cada um de nós estamos vivendo um tempo em Deus. Mas a palavra é mesmo para mim e para você, queridos. É o tempo de persistência e de resiliência, de ir para frente, porque Deus é conosco.
Chegou uma hora também que os 100 profetas de Obadias tiveram que sair da caverna. Então eu quero profetizar, querido. Chegou o tempo de você sair fora da caverna para ser a igreja dos remanescentes, daqueles que avançam, daqueles que não retrocedem, daqueles que sabem de uma coisa: a obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Nós não podemos ser aqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Resiliência e persistência nesses dias vão ser muito importantes. Porque Deus está movendo situações, queridos. Escuta bem que eu vou dizer para você, não sei se só eu estou vendo isso, mas Deus está movendo situações da economia, Deus está movendo situações onde a gente vai ter que ser resiliente e persistente, porque senão a gente vai perder algo que Deus está fazendo no geral. Mas o que Deus está fazendo no geral não é para abençoar o geral, mas é para abençoar os escolhidos, querido. Os escolhidos. Então Deus está te preparando nesse tempo. E a igreja, irmãos, nós só temos uma maneira de resistirmos, irmãos. Não é na força do nosso braço. Quando Jesus, Ele reuniu os seus discípulos e Ele falou que Ele ia subir para o céu. Ele disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Eles tiveram que persistir durante 40 dias, ficar em Jerusalém, porque algo vai acontecer. E aí depois de 40 dias, sabe o que aconteceu? O poder desceu sobre aquele cenáculo e eles foram batizados com línguas de fogo, e eles começaram a falar em novas línguas e receberam o dom do Espírito Santo. Só tem uma maneira, queridos, de uma igreja permanecer e ser remanescente. Sabe como que é? Através do Espírito Santo. Se a gente começar a andar na força da nossa carne, irmãos, nós vamos nos tornar uma igreja humanista, onde o homem é o centro de tudo, onde a vontade do homem, onde as paixões do homem, onde os sentimentos humanos vai estar nela. Mas a igreja dos remanescentes, irmãos, é aquela igreja que vai permanecer totalmente cheia da unção do Espírito Santo de Deus. A igreja estava se enchendo do Espírito Santo de Deus. Dias de Pentecostes, ali o poder desceu sobre aquela igreja, queridos. Mas é interessante que quando eles receberam a promessa que ia vir o Espírito Santo, a Bíblia diz que 500 pessoas ouviram. Mas no dia de Pentecostes, os dias foram se passando, e quando chegou o dia de receber, apenas 120 permaneceram. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitos recebem a promessa de Deus. E olha só, eu faço uma leitura da igreja dos últimos anos, dos últimos 50 anos. Lá atrás, as pessoas que iam fazer a obra de Deus, as pessoas que eram consideradas crentes, eram pessoas que tinham conhecimento. Ela conhecia a Bíblia, então elas eram capacitadas para fazer aquilo. Depois teve um tempo que começou a surgir aquele movimento de que orava e as pessoas caíam. Quem lembra disso? As pessoas caíam, se derrubavam, era um mover, entrevistava demônio, né? E era aquele negócio. Aí falava assim: nossa, aquele lugar é ungido, aquele pastor é ungido, aquela mulher é ungida, onde ela coloca a mão as pessoas caem e tal. Então de capacitado foi para ungido. Só que a igreja remanescente, queridos, é uma igreja dos disponíveis. Porque às vezes a pessoa é capacitada, mas ela não está disponível para aquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes ela é capacitada, ela é ungida, mas ela não está disponível. Então ela pega e coloca assim para Deus: Deus, obrigado, o Senhor me usa, eu tenho revelação, eu até vou montar um disque profeta, porque Deus se me usa, mas Deus, sinceramente, eu não tenho tempo, eu não estou disponível, porque agora eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas conquistas, eu tenho os meus negócios, eu tenho tanta coisa para fazer, e agora eu não tenho tempo para o Senhor.
Mas a igreja, irmãos, do Remanescentes, é uma igreja que ela é disponível, porque quem é disponível vai buscar capacitação, e quem busca capacitação e está disponível vai receber a unção. É duro, irmãos, mas vai engolindo devagar aí. Porque não adianta nada, irmãos, a gente falar, eu conheço a Bíblia, eu faço curso de teologia, eu conheço um monte de coisa, eu tenho unção, mas é disposição. A disposição de ficar ali orando por uma palavra que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ficar ali em Jerusalém significa não sair para nada. 500 pessoas ouviram isso, mas 380, sabe o que aconteceu? Recebemos uma palavra de Deus, vimos Jesus, amamos Jesus, mas nós não estamos disponíveis para receber o poder, não estamos disponíveis para viver aquilo que Jesus está falando que a gente tem que viver. E aí 120 permaneceram, 120 foram remanescentes. Jesus está convocando eu e você nesse tempo, queridos, para a gente ser um remanescente das promessas que Ele tem sobre a igreja. E aí, sabe, a gente fica pensando que vai vir um avivamento sobre a igreja, que vai fazer uma lavagem cerebral, e num culto aqui o Espírito Santo vai vir e vai mudar a nossa cabeça, e a gente vai começar a ser cheio do Espírito Santo, e vai depender do Espírito Santo para tudo. E na verdade, irmãos, o verdadeiro avivamento, queridos, começa no individual, uma dependência do Senhor, de saber que a gente depende dEle. E aí o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo. E esse versículo pirou minha cabeça essa semana. Não apagueis o Espírito Santo. Irmãos, está cheio de criança nas salas agora aí. O Espírito Santo habita dentro delas, amém? Só que não existe Espírito Santo mirim. Não existe Espírito Santo cadê os teens? Cadê os teens aqui? Eles vieram do retiro agora à tarde, estão cansados. Cadê os teens dessa igreja? Estão tudo dormindo. Não existe Espírito Santo Júnior, teens. Não existe Espírito Santo dos diamantes. Cadê os diamantes aqui? Olha, os diamantes estão dando 10-0 nos teens. Irmãos, não existe Espírito Santo velho. E a gente fica achando, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem idade. E na verdade, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando a gente fala para não extinguir o Espírito Santo, é que o Espírito Santo já habita dentro de mim e de você, amém? Sabe, o grande problema é assim, ele não vai mais encher você e eu do Espírito Santo. O Espírito Santo já é completo dentro de mim e de você, amém? Ele já está completo dentro de mim e de você. Só que eu e você não podemos extinguir ele. Então o que significa isso? Que ele vai operar quanto mais ele obter de mim e de você. E a gente fica pedindo, vem Espírito Santo, eu quero mais Espírito Santo. Não, ele já está dentro de mim e de você. Agora a questão é que ele pergunta para mim e para você, você quer mais de mim? Não, você já está cheio de mim. O que eu preciso agora é obter a sua vida e encher a sua vida daquilo que você já tem. Sabe como a gente está procurando algo que a gente já possui? Você já possui o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de você. Agora a grande questão é, se eu e você vamos deixar Ele nos possuir, Ele obter a nossa vida, Ele controlar a nossa vida, controlar os nossos pensamentos, Ele dirigir uma igreja, Ele dirigir a sua casa, Ele dirigir o seu trabalho, o seu negócio.
O Espírito Santo já está lá onde você trabalha. O Espírito Santo já está dentro da sua casa, você sabia? Não, acho que você não sabia. O Espírito Santo já está lá, queridos. O que ele precisa é que eu e você falamos: Espírito Santo, pode ir. A morada já está feita. O Senhor pode me ter, Espírito Santo. O Senhor pode me possuir, Espírito Santo. Jesus, tem uma passagem que Jesus, ele deu tanta liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo obteve tanto de Jesus naquele momento, que as pessoas, está na Bíblia, fala que olhavam para ele e achavam que ele estava endemoniado. Que ele estava endemoniado porque ele estava tão cheio do Espírito. E ele sabia que ele estava cheio do Espírito, então ele se dobrava, e ele se entregava, e ele falava: Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, toma as áreas da minha vida. Vem, Espírito Santo. Sabe, essa noite, queridos, é uma noite de entrega para o Espírito Santo. É uma noite de nós entendermos que ele já está na minha e da sua vida. Quem já entregou a sua vida para Jesus já está cheio do Espírito Santo. Agora nós precisamos deixar que ele domine a nossa vida, domine a nossa alma, domine as nossas emoções. Que a gente seja cheio do Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Uma igreja dos remanescentes, quer dizer, uma igreja onde ela é movida por entrega. Onde não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, sabe? É o Espírito Santo que vive dentro de mim. Eu não vou tomar decisões precipitadas. Eu não vou fazer segundo a minha carne. Eu não vou andar segundo as minhas vontades, as minhas convicções, os meus achismos. Não. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Sabe, eu quero desafiar você nesses dias. Faça isso nessa semana. Lembre dessa pregação. Tudo que você for fazer, fala: Espírito Santo, tome a minha vida, me ensine. Como que o Senhor resolve isso? Como o Senhor fala isso? Queridos, quando a gente mudou a fábrica para cá, nem tinha igreja ainda. A gente tinha dinheiro para ir e voltar todo dia, então a gente dormia num sofá, lá no escritório da fábrica. E aí, uma noite fria, o funcionário bateu na porta do escritório, o Edgar, bateu na porta do escritório e falou assim para mim: Júlio, a máquina de solda parou de funcionar. Irmãos, uma máquina de solda importada, da Carmangui, eu lembro até hoje, não, Schulater. Eu lembro até hoje. Eu falei: Edgar, e agora? Para amanhã cedo o caminhão está aqui para carregar as peças. Você ficou a noite inteira aqui, a máquina quebrou, um frio de rachar. E era uma máquina de pé assim. E eu cheguei, fiquei olhando para aquela máquina, ela ficou olhando para mim. E eu falei: e agora? Como que resolve isso? Meu amigo Espírito Santo. Oh, meu amigo Espírito Santo. Eu não sei nem por onde começar. Tem tanto botãozinho, tanta coisa, Espírito Santo. Mas arruma essa máquina para mim. Fechei os olhos, irmão, nem sei no que eu mexi lá. Eu sei de uma coisa que eu mexi. Falei: Edgar, e agora? Começou a soldar. Eu falei: o meu amigo, não deixa a gente ir na mão, queridos. O Espírito Santo de Deus, queridos, é que vai nos manter remanescente, que vai nos levar a perseverar, a ser resiliente, a aguentar as provações e as lutas. O Espírito Santo de Deus, queridos, é aquele que ele nos incentiva, sabe? É aquele que vai assim: não, olha. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que muitos de nós temos uma Ferrari na garagem e a gente está andando com um carro, um Fusquinha 66, caindo nos pedaços. E o Espírito Santo fala: não entra no Fusquinha não, vem aqui na Ferrari. E a gente fica: não, eu já estou acostumado com a minha vida, eu resolvo meus problemas, eu até sei o problema do Fusquinha, quando ele para é só eu ir lá. E o Espírito Santo está aqui: não,
até uma Ferrari último tipo para você andar. Usufrua da minha presença. Não fique levando a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Não, tem algo melhor para você viver, queridos. Tem algo melhor para você desfrutar em Deus. Tem uma entrega maior. Tem algo que o Senhor quer que a gente entrega para Ele nos transformar, para Ele nos mudar. Pelo amor de Deus, queridos. Não vamos ficar aqui comemorando 18 anos e daqui 18 anos a gente ficar com a mesma ladainha, com os mesmos problemas, com os mesmos chorinhos, com as mesmas lamentações. Não, queridos. A gente vai querer problemas novos, mas os antigos já foi. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar e Ele vai nos capacitar para problemas novos. O Senhor vai colocar um cântico novo na nossa boca. Sabe por quê? Porque senão, em vez de cântico, a gente fica murmurando os mesmos problemas. Sabe aquele irmão que você conversa com ele em janeiro? É o mesmo problema. Fevereiro é o mesmo. Junho é o mesmo. Em dezembro é o mesmo. Sabe por quê? Porque ele não colocou um cântico novo na boca dele. Ele não buscou a presença do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, irmão, já está dentro de você. Mas se você não aceitou a Cristo, eu convido você a aceitar a Cristo nessa noite, porque junto com Jesus, Ele é o batizador do Espírito Santo. Você vai receber esse Espírito Santo e você vai poder usufruir da presença dEle, do poder e da unção que há no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz para aquela igreja: ei, não extinga o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo tomar você. Quanto que o Espírito Santo possui de mim e de você hoje? E quanto você quer que Ele possua de você? Sabe por que a gente não vence muitos pecados, queridos? Porque a gente ainda luta com a força do nosso braço. E eu posso falar isso para você de carteirinha. Tinha pecados na minha vida de solteiro, lutas terríveis, mas eu tinha uma promessa, queridos. Mas eu tinha uma luta muito grande, e eu tentava com a força do meu braço. Mas um dia eu me dei por vencido e falei: Senhor, eu não tenho mais força, eu não sei como vencer esse pecado, mas eu sei de uma coisa, que se o Espírito Santo me tocar, eu vou lembrar e vou viver aquela palavra que o Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso viver isso, porque a tua palavra diz isso, e o Espírito Santo de Deus vai me ensinar, porque eu não consigo com a força do meu braço, mas para eu ser a igreja dos remanescentes, eu preciso andar no Espírito, eu preciso andar no Espírito Santo. Mas é uma luta hoje, até no meio evangélico. Pode falar em língua? Não pode falar em língua. Pode profetizar? Não pode profetizar. Querido, se pode ou não pode, eu não sei. Eu sei que eu quero deixar Ele tomar a minha vida. E se for para Ele fazer eu rolar aqui, eu vou rolar e não vou ficar com vergonha nenhuma, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então tem religiosidades, irmãos, que a gente vai ter que tirar. Se a gente vai ficar discutindo, pode ou não pode. Pode ou não pode? Seja cheio, deixa o Espírito Santo tomar você, que você vai ver se pode ou não pode. Eu não consigo vencer esse pecado. A gente namora e não consegue evitar, o fogo vem. Deixa o Espírito Santo tomar vocês, em vez de deixar o fogo da carne tomar vocês, você vai ver se você pode ou não pode. Mas aí a gente quer colocar regra, a gente quer colocar um monte de coisa. E Ele só está falando: deixa eu tomar você. Deixa eu completar você. Sabe, na verdade, esse louvor que nós cantamos aqui, nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos, para a gente ver a beleza do Cristo, a beleza que Ele é. Porque quando a gente conhece a beleza dele, irmãos, nada mais nos completa, nada mais nos preenche, nada mais faz sentido. O que faz sentido é a presença dele, irmãos. E é tão gostoso, irmãos, quando ele começa. Deixa eu contar para você. Você precisa experimentar isso, que muita gente experimenta. Se você não experimenta,
Você começa a orar, uma frieza, irmãos. Parece que o céu está fechado. Quem já orou assim, parece que o céu está fechado, de bronze. E aí, parece que Deus não está te ouvindo. E você começa, vou orar na carne. Vai na carne mesmo. Rabaxore, calamanara, rabaxere, calabaxere. Não está acontecendo nada. Rabaxore, calamanara, rabaxere, calamanara. Ele está chegando. Rabaxore, calamanara, rabaxere, calamaxere, calamanara. A mão começa a ficar trêmula, começa a vir o fogo, você começa a ficar arrepiado, e ele começa a vir, aleluia. O Espírito Santo nessa noite, queridos, ele quer tomar pessoas aqui de poder e de autoridade. Tem alguns minutinhos para a gente acabar essa reunião. Mas vai ser uma marca tão profunda na sua vida, na sua história, que você jamais vai se esquecer dos próximos minutos. Porque Ele está aqui nessa noite. E Ele está educadamente perguntando para mim e para você, e aí, eu posso? Você quer? Você quer? Eu já estou dentro de você. Você quer experimentar? Você quer? Você me dá liberdade para eu controlar a sua vida? Eu não quero que você tenha uma experiência de arrepio. Eu quero que você tenha uma experiência de transformação. Porque a igreja fica pregando uma experiência de arrepio, igual eu falei agora, e a gente acha que isso é tudo. Não, irmãos. O Espírito Santo não é experiência de arrepio, ele é de transformação. Não tem como, irmãos, a gente ser cheio do Espírito e não ser transformado. A palavra é tão forte que ele fala que aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia isso não vai fazer mais. Sabe por quê? Porque ele deu liberdade para o Espírito Santo. Ele deu liberdade para o Espírito Santo. Quanto que o Espírito Santo vai receber de mim e de você, queridos? Quanto que ele vai obter de mim e de você? Vai obter uma transformação tão grande. Eu vejo que tem pessoas que durante as próximas horas vão colocar coisas podres para fora, porque o Espírito Santo, ele não vai habitar no meio dessa doença que você carrega. Pessoas que eu vejo que tem pessoas que comeram papel com nome, queridos, e aquele está enraizado lá dentro. E se você dá a oportunidade para o Espírito Santo, fala para o Espírito Santo, obtém, Espírito Santo, a minha vida e me transforma e me cura. Tem pessoas que vão expelir. E não se assuste, porque é uma limpeza do Senhor, e é tempo de limpeza, queridos, é tempo de cura, é tempo onde o Espírito Santo vai tirar as coisas que não pertencem mais dentro de mim e de você. Mas a gente fica pensando, será que aquela boneca é de Deus? Será que aquele quadro é de Deus? Será que ir na Disney é de Deus, queridos? E o Espírito Santo está falando, eu quero você, querido. Se você for cheio de mim, tudo o resto você vai saber do que é, mas você está querendo limpar fora, e eu quero limpar dentro, eu quero você. Eu quero você, porque eu já estou dentro de você. Eu já estou dentro de você, eu já habito em você. Preocupações dessa noite têm que cair por terra de um posicionamento novo, querido. De um posicionamento novo, de uma entrega nova, de saber, queridos, o Evangelho não mudou, ele continua o mesmo. Pessoas disponíveis para aquilo que Deus quer fazer. Para começar em mim e você, disposição de deixar Deus nos usar. E eu tenho uma notícia para dar para você. Você nem era conhecido muito como uma pessoa cheia de Deus.
Mas tem pessoas que nem conhecem você, vão te procurar por esses dias e vão dizer, eu não sei porquê, mas Deus mandou eu te procurar para você orar por mim, por um posicionamento dessa noite. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas Deus mandou eu vir aqui, porque eu preciso receber algo que vai sair da sua boca. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma oração, eu preciso de um conselho. Só porque nessa noite pessoas vão se colocar no lugar de estar disponíveis para o Espírito Santo. Estar disponível para aquilo que Ele quer fazer. Me obter, me transformar e me curar. Esses dias eu fui fazer endoscopia. E a pastora me levou lá em Sorocaba. E a médica falou assim para mim: o senhor não vai contar nem 10, o senhor vai dormir. Quando o senhor acordar, já vai estar feita a endoscopia. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, apenas se entregue. Mas nem deu tempo, irmãos. Também do jeito que eu estava ali, não precisava nem de remedinho, irmãos. Eu ia dormir naquela cama de qualquer jeito, porque onde eu estou encostando, eu durmo, irmãos. E ronco mesmo. E ronco. E ronco mesmo. E aí, entrega, irmãos. O remédio já está dentro de mim, de você, que é o Espírito Santo. Sabe o que ela está dizendo? O remédio vai fazer efeito. Mas não lute. Se entrega. Às vezes você não precisa chegar até 10, até no 3 você vai ouvir, depois você só vai se entregar. E quando você acordar, já está tudo resolvido. Se entregue. Se entregue, remanescente. Se entregue, você que está lutando. Se entregue, você que está inconformado. Se entregue, você que está lutando, que não está entendendo nada. Se entregue, se entregue, se entregue, porque Ele já está aí. Não é que Ele vai vir, não, Ele já está aí dentro de você.